Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 32. Tudo que você encontra, diga amém. Amém. E se tem alguém sem Bíblia perto de você, convida ele a ler com você o texto, ou acompanhe aqui comigo na televisão. Está escrito assim: e também conduziram outros dois que eram malfeitores, diga malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. Em algumas versões está escrito Calvário, não é? Caveira, Calvário. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes, em algumas versões, autoridades, diga assim, príncipes. Também príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. Diga assim, salve-se, se és o Cristo. E também os soldados, diga os soldados. Soldados escarneciam, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te. Diga assim, se tu és o rei, salva-te. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se és o Cristo, salva-te. Diga, se és o Cristo, salva-te. Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Na revista atualizada está: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim. Diga, lembra-te de mim. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Diga, reino. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Diga assim, hoje, no paraíso. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos, peça para o Senhor falar com você nessa noite, através dessa palavra. Pai, nós oramos ao Senhor, nos colocamos diante de Ti, diante da Tua palavra. Pedimos ao Senhor que fale conosco. Pedimos ao Senhor que nos abra o entendimento espiritual. Pedimos ao Senhor que nos dê revelação, luz da palavra. Pedimos, Espírito Santo, seja o nosso auxiliador na compreensão das Sagradas Escrituras. Senhor, que no meio das palavras humanas haja a palavra do Senhor, que é poderosa para transformar corações. Nós nos abrimos para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Diga assim, nessa noite eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus, porque eu creio que ela é viva, ela é eficaz, ela funciona e ela tem poder para transformar a minha vida. Que eu me abro para recebê-la como luz para o meu caminho, como alimento para a minha fé, como inspiração para a minha vida. Amém. Quero compartilhar com você uma palavra que eu estou intitulando como os dois malfeitores. Sabe, essa palavra malfeitor, interessante, porque a primeira coisa que me chama a atenção é justamente essa palavra. A primeira coisa significativa a respeito desse texto é essa palavra. E o que vemos acontecer aqui nesse texto é uma realidade existente hoje. Qual que é a realidade? Tem algo nesse texto aqui que é uma realidade hoje. A realidade primeira que nós vemos lá no início desse texto, lá na altura do verso 38 e 39,
é que diante de Jesus não tem benfeitor. Diante do Senhor não há quem possa dizer que é um benfeitor. Ali naquele texto nós vimos que foram colocados diante dele 2 malfeitores. Porque essa é uma realidade da vida mesmo. Diante de Deus, irmão, não tem ninguém que possa dizer que é um benfeitor. Só tem malfeitores. Todos nós incluímos nisso. Agora, por que algumas pessoas... E veja, isso é uma afirmação bíblica. Não existe benfeitor diante de Deus. Eu posso falar para você pelo menos 2 textos que a Bíblia afirma isso. Romanos 3,10, abra lá. É um dos textos que afirma essa realidade que eu estou falando para você. Diante de Deus não tem benfeitores, só malfeitores. Romanos 3,10 é um dos textos que nos dá essa afirmação que eu estou falando para você. Olha só o que diz a palavra. Como está escrito: não há um justo, não há um benfeitor, nenhum sequer. Diga assim: não há um justo, nenhum sequer. Fala para o outro irmão que está do seu lado. Diga assim: não tem nenhum justo, viu, irmão? Fala para o outro irmão: não tem nenhum bonzinho, viu, irmão? Fala para o que está atrás de você: não tem nenhum benfeitor. Diante de Deus, diante de Jesus, só tem malfeitores. Era o que estava ali. Eu quero mostrar outro texto para você nesse mesmo capítulo de Romanos 3, verso 23. A Bíblia diz assim também, quando você está me acompanhando: amém ou não amém? O que está escrito aí? Todos pecaram. E o quê? Veja, irmão, só alguns pecaram? Não. O que a Bíblia está dizendo aí? Todos pecaram. Todos pecaram e estão sem a glória de Deus. Agora, por que algumas pessoas acham que elas não são malfeitoras? Por que algumas pessoas, elas imaginam que elas não são? Você sabe, a palavra malfeitor aqui, só para você entender, algumas versões, alguns evangelhos, está escrito 2 ladrões, mas eu gosto mais dessa versão aqui de Lucas, porque ela é mais ampla. Ela fala que é malfeitor. Por que é o malfeitor? É o feitor do mal. O malfeitor é o feitor do mal. É aquele que faz o errado, faz o mal. Você entendendo? Diga amém. Então, para você entender, mas por que algumas pessoas, elas acham que não são malfeitoras? Sabe por que elas não se consideram malfeitoras? Porque elas fazem algum bem de vez em quando. Então aí elas fazem algum bem. Então, por elas fazerem algum bem, então elas acham que elas não são malfeitoras. Porque o fato de elas terem feito algum bem, então elas acham que elas não são malfeitoras. Então aí elas têm um entendimento de que o mal que elas fizeram, por causa do bem que elas estão fazendo agora, não é contado. Você sabe? Por que as pessoas, elas gostam de tempo em tempo, irmãos, de fazer algumas benfeitorias? Já viu? De tempo em tempo, algumas pessoas gostam de fazer algumas bondades. É ou não é? Sabe por quê? Porque elas acham que as bondades delas vão apagar os malfeitos que elas fizeram. Quero falar para você: não apaga. Né? As suas benfeitorias não apagam as suas malfeitorias. Ou então as pessoas, elas acham que o seguinte: no céu existe uma espécie de balança do bem e do mal. Na cabeça delas, elas acham que existe isso. Então lá no céu tem uma balança do bem e do mal. Então aí elas acham que quando elas aparecerem diante de Deus, vai pesar a quantidade de bens que elas fez, as benfeitorias que elas fizeram, e vai pesar também a quantidade de malfeitoria que elas fizeram. E aí na balança elas acreditam: não, o bem vai falar mais, então eu vou entrar. Quero falar para você: não tem essa balança. Pelo menos desse tipo não tem. Ou então as pessoas, elas falam: não, mas eu faço poucos malfeitos. Eu posso considerar um malfeito porque eu faço muito mais coisas acertadas. Tá, meu querido? Talvez até aquilo que você está achando que é benfeitoria, que foi bondade que você fez, coisas boas que você fez para as pessoas, diante de Deus o Senhor pode não considerar a mesma coisa. Quero mostrar para você um texto que mostra isso. Olha lá, Isaías 64, verso 6. Porque talvez você está imaginando o seguinte: não, eu faço coisas boas. Na verdade eu faço 99% de coisas boas. Só de vez em quando, só algumas coisas do passado que eu fiz de coisas ruins. Não é possível que isso não vai ser considerado diante de Deus. Olha, eu quero falar que talvez a sua conta, a sua imaginação, talvez não seja exatamente essa que Deus esteja contando. Porque olha só o que diz
Isaías 64, verso 6, quantos encontraram, diga amém. Amém. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas benfeitorias, as nossas justiças, as nossas coisas boas que nós achamos que fazemos, elas são como o que, irmãos? Trapo de imundícia. Você sabe, nessa época aqui onde Isaías escreveu, não tinha sempre livre, não tinha absorvente. Se você conversou já com a sua avó, sua bisavó, ela já deve ter contado para você como é que era o absorvente da época. Era o que, irmão? Trapo. A palavra do Senhor está dizendo o seguinte, que existe as justiças que você está achando que você tem para se justificar diante de Deus, muitas delas, para não falar talvez todas, podem ser consideradas como trapo de imundícia, não é nada. Por quê? Porque você está baseando o que Deus considera bom, baseado nos seus critérios de bondade, nos critérios humanos, aquilo que seja benfeitoria ou bondade. Veja, mas aqui a palavra está dizendo, nós todos somos como o imundo diante de Deus, e as nossas justiças como o trapo de imundícia. Portanto, nós podemos ser considerados realmente malfeitores que estão diante de Jesus. Não sei, sabe, às vezes esse engano que você, às vezes, talvez está achando que faz muitas bondades, nós fazemos muitas bondades, talvez é como aquela situação do aluno do professor. Veja, não sei se já aconteceu com você. Você faz uma prova, e aí você está contando que você arrebentou na prova. Beleza, arrebentei. Escondi tudo de alta a baixo. Nessa eu vou me dar bem. Aí de repente, chega o dia da entrega, aquela decepção. Já aconteceu isso com você? Não. Chega lá, mas o que aconteceu? Eu achei que eu estava bom. Pois é, as nossas bondades muitas vezes é o que, irmãos? Às vezes aquela prova que você achou que estava excelente é o quê? Um trapo de imundícia, essa prova. Ou então, não sei se aconteceu no seu trabalho, você pega e vai dar suor ali, faz o negócio, acontece, organiza do jeito que tem que organizar, você faz imaginando que está arrebentando, não, agora ganhei isso aqui, ganhei isso. Aí de repente chega o patrão, o chefe, o cliente, o que ele fala? Pelo amor de Deus, o que você fez? Não, quero isso aqui não. Veja, irmãos, muitas vezes é assim também nós diante de Deus. Você está achando que você está arrebentando, fazendo muitas bondades. Eu quero falar para você que às vezes as nossas bondades, as nossas justiças são como o trapo de imundícia. E aí, os nossos malfeitos continuam. Sabe, você não deve entender que agora você não tem mais que fazer o bem. Alguém pode estar falando assim, pastor, então eu não tenho mais que fazer o bem? Eu não tenho mais que fazer bem às pessoas? Pois, eu não estou dizendo isso para você. Em algum momento você me ouviu dizer falando isso? Estou falando isso para você não. Estou falando que o bem que você faz não apaga o mal que você já fez. Você me ouviu bem? O bem que você faz não apaga o mal que você já fez. Fala para o seu vizinho, o bem que você faz não apaga o mal que você já fez. Olha aqui para mim, o bem que você faz, e você deve continuar fazendo, não apaga o mal que você já fez e o mal que às vezes você ainda continua fazendo, irmão. Não pode passar pela sua cabeça o engano de achar que pelas coisas boas que você está fazendo, agora eu estou sendo bom marido, agora eu vou entregar a cesta nas instituições de caridade, agora eu vou ser o melhor filho. Agora, não entenda que essas coisas vão apagar o mal que você já fez. As benfeitorias que você faz não apagam as malfeitorias que foram feitas. Por que as pessoas acham que isso acontece? Elas acham que tem uma balança lá no céu que vai medir a quantidade de bem, quantidade de mal, e aí ela acha que passou. Mas cuidado, lembra do aluno que achou que estava fazendo a prova certinho, no final lá ele se enganou? Pois é, na vida espiritual acontece isso também. E aí você precisa entender isso. Pastor, então eu não devo mais fazer o bem? E aquela história de ajudar o próximo, de amar o próximo? Sim, você deve amar o próximo, ajudar o próximo. Só que eu estou afirmando para você novamente, não ache que isso é que vai apagar os malfeitos, os pecados, as coisas erradas e obscuras lá do passado. Não é isso.
Como você está me acompanhando, né? Pastor, mas então o que é? A única coisa que apaga malfeitorias, a única coisa que apaga o seu pecado, chama-se o sangue do Filho de Deus. Fala para o seu vizinho, a única coisa que apaga o pecado. Não, fala para ele, a única coisa que apaga o pecado, a única coisa que apaga as malfeitorias é o sangue do Filho de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 14. Olha só, abra lá comigo esse texto. Quero mostrar para você na palavra. Colossenses 1, 14. É a única coisa que repara o mal. Não fique pensando que fazer o bem é que vai reparar o mal. Não é. Fazer o bem, você usa o bem para vencer o mal. O mal que você fez não é apagado pelo bem que você está fazendo agora. Como você está acompanhando também? Quero falar para você, não tem um texto na Bíblia que fale que fazer o bem vai apagar o mal que você já fez. Não tem. Não há um texto da palavra que fale, não, se você for fazer o bem, o mal que você fez no passado está esquecido. Não tem. Só tem uma coisa. Tem vários textos da Bíblia que falam que pelo sangue de Jesus os nossos pecados foram apagados. A palavra do Senhor diz assim: em quem temos a redenção. Diga redenção. Redenção. O que significa a palavra redenção? O que significa a palavra redenção? Redenção, uma palavra que você pode usar como sinônimo para você entender melhor, é reparação. Então, em quem temos a reparação pelo seu sangue, a saber do que, irmãos? A remissão dos pecados. Remissão dos malfeitos. Porque o pecado é isso, é algo mal feito. É algo feito sem Deus, é algo feito fora da vontade. Veja, irmão, o que é que pode reparar os pecados? O que pode? O sangue. O sangue de Jesus. Nele o pecado pode ser reparado. Fala para o vizinho que está do seu lado, os nossos pecados só podem ser reparados pelo sangue. Fala para o outro irmão, para ele não esquecer disso, os nossos pecados só podem ser reparados pelo sangue. Somente pelo sangue. 2 Coríntios capítulo 5, 21. Olha só o que diz. Desse 2 Coríntios 5, 21. Me diga que você encontra e diga amém. Amém. Olha só o que está escrito. 2 Coríntios 5, 21. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado. Tem alguém aqui que nunca conheceu o pecado, irmão? Só um que nunca conheceu o pecado. O nome dele é Jesus Cristo. Só um que não é malfeitor. Todos os outros, todos nós, diante dele somos malfeitores. Somos feitores do mal, do erro, do pecado. Mas tem um que não conheceu o pecado. Aí o que ele fez? Ele se fez pecado por nós. Para quê? Para que nele fôssemos feitos o que, irmãos? Justiça de Deus. Sabe como é que você vai poder entrar diante de Deus? Entrar pelas portas dos céus? Que os anjos vão poder falar, não é justo que você entre. Por que as pessoas fazem benfeitorias, fazem bondades? Elas querem ser consideradas justas para entrar no céu. Não, vou fazer um pouco de bondade aqui, porque eu não sei o dia da manhã, né? Não sei o dia de amanhã, vou fazer alguma coisa, vou ajudar alguém, porque vai que amanhã ou depois isso aqui possa ser contado diante de Deus lá. Veja, mas a única coisa que é contada diante de Deus é se você tem o passaporte dentro de você. O passaporte se chama-se Jesus Cristo. Aí, quando você tem ele dentro de você, nem os anjos, nem os santos, nem qualquer coisa, nem demônios, nem nada pode impedir você de entrar. Porque você agora foi feito o quê? Justiça de Deus. É justo que ele entre. Quantos estão entendendo? Amém? Mas no nosso entendimento, algo justo é algo que eu tenho que fazer. Não, mas no reino do Espírito não é algo que você tem que fazer, é algo que você tem que crer. Você não precisa fazer, tem que crer. Então aí é justamente essa a grande interrogação de muitas pessoas. Muitas pessoas ficam pensando a respeito disso. Atos capítulo 3, verso 19, a Bíblia diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Para quê, irmãos? Como é que os pecados são apagados? Como é que são?
Arrependendo e convertendo. Arrependei-nos e convertei-nos para que sejam o que, irmãos? Apagados os vossos pecados. Veja, não é fazendo benfeitorias. É arrependendo e convertendo. O que é arrepender? Arrepender não é quando você chora, viu? Arrepender é quando você muda. Muda a sua forma de pensar. Evidentemente, quando você se encontra com um pensamento que você estava tão errado a respeito de uma coisa, isso te comove, isso me faz chorar. Isso mostra o arrependimento, a conversão genuína. Quantos dizem amém a respeito? Sabe, Deus, Ele chama as pessoas de coração simples. Você está aqui, é uma grande demonstração que você tem um coração simples. Pessoas que não têm um coração simples, elas acham difícil demais vir para um culto como esse e escutar uma mensagem. Não tem coração simples. Mas pessoas que têm um coração simples, elas sentam para ouvir, para aprender. Isso é um grande sinal de que Deus está chamando você. Fala para 2 ou 3 irmãos, Deus está chamando você. Fala para 2 ou 3 irmãos, Deus está chamando você. Olha só, nesse mesmo texto, Jesus foi provocado 3 vezes. Olha aqui para mim. Jesus foi provocado 3 vezes. 3 vezes provocaram Jesus para ele fazer algo, para que aí então eles pudessem crer. 3 vezes cutucaram Jesus. Não, se é, então faz. 3 vezes falaram para ele: não, se é, então faz. Se fizer, aí nós vamos crer. 3 vezes, 3 situações. Eu quero ver com você isso. A primeira delas está lá no versículo 35. Olha só o que diz o texto. O povo estava olhando também os príncipes. Diga os príncipes. Zombavam dele dizendo: aos outros salvou, então salve-se a si mesmo, se és o Cristo. Essa é a primeira vez. Primeira vez que provocaram Jesus é aqui. Os príncipes dos judeus provocaram ele: se és o Cristo, então salve-se. Essa é a primeira vez. Os príncipes, eles apontam para a nobreza. Eles apontam para aqueles que têm recurso financeiro, para aqueles que fazem parte da alta sociedade. São príncipes, são nobres. Apontam para esse tipo de pessoa. Você conhece alguém da alta sociedade? Alguém que tem muito dinheiro? Alguém bem financeiramente? É um príncipe. É um príncipe, é alguém nobre. Alguém nobre para os homens. Foi o primeiro tipo de pessoa que provocou Jesus. Se é, então, prova. Tem um segundo tipo de pessoa que está sempre querendo que Deus prove coisas para eles. Olha só, o segundo grupo de pessoas está lá no verso 39. Quando estão me acompanhando, diga amém. O segundo grupo de pessoas também faz a mesma coisa. Olha lá. O verso 37, perdão. Verso 37. E dizendo... Não, volta um pouquinho para os irmãos. Também os soldados, diga soldados, diga assim, príncipes, alta sociedade, nobreza. Agora, os soldados os escarneciam, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre e dizendo: se és o rei, salva-te. Diga assim: se é o rei, salve, faz algo. O segundo grupo de pessoas são os soldados. Soldados apontam para aquelas pessoas que às vezes elas não têm assim uma classe alta, uma nobreza, um dinheiro, mas são poderosos. São aqueles que mandam, são autoridades, porque os soldados ali foram aqueles que estavam responsáveis por aquela crucificação. Apontam para aqueles que têm uma autoridade, um poder. Sabe, esse tipo de pessoa também está sempre querendo que Jesus prove algo para ele poder crer. Faz isso aí então, se é rei, então aí eu vou crer. Faz isso aí na minha vida então, que aí eu vou crer. São os poderosos, são os soldados, são aqueles que têm poder e autoridade. E tem um terceiro grupo de pessoas que também está sempre querendo que Jesus faça algo para ele então poder crer. Olha lá, verso 39 agora sim, está escrito assim: um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a mim também. Esses são os espertalhões desse mundo. Porque esse cara aqui é um espertalhão, sim ou não? Mas o Senhor salva aí e me deixa entrar também no negócio.
Me salva também se o Senhor é, então, faz alguma coisa aí que aí eu vou crer e aí eu vou junto. São os sábios deste mundo. Eles estão sempre querendo que o Senhor prove algo para que eles possam crer. Sabe? Nem os príncipes, nem os soldados, nem os sábios desse mundo têm coração simples. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 26. Está escrito assim. Se você quiser anotar ou abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios 1, verso 26. Está escrito exatamente isso, irmão. Olha como é que a Bíblia liga a Bíblia. Porque vede, irmãos, a vossa vocação. Fala para o seu filho, presta atenção na sua vocação. Fala para ele, presta atenção no seu chamado. Não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres. Que são o que, irmãos? Veja, quem é que estava lá diante da cruz naquele dia? Diga assim, os sábios segundo a carne, os poderosos e os nobres. Não são muitos desses que são chamados. Quem é que é chamado? Quem é que é chamado, irmão? Quem é que é escolhido? Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisasvis, as coisas desprezíveis e as que não são nada, para aniquilar as que são. Quantos podem dar uma glória a Deus? Olha sua vizinha, é por isso que Deus escolheu você, irmão. É por isso que Deus escolheu, meu irmão, minha irmã. Aqueles que são nobres, é gente importante demais. Dificilmente eles vêm para ouvir uma mensagem. Aqueles que são poderosos, que têm toda a autoridade, eles não têm um coração simples para ouvir a palavra. E também aqueles que são muito sabidos. Tem gente muito sabida por aí, sim ou não? Ela acha que sabe tudo, ela nunca leu uma palavra, nunca sentou para ouvir, ela acha que sabe tudo. Esses também não são chamados. Mas quem é que é chamado? São chamados aqueles que são simples. Aqueles que sentam para vir um culto como esse. E aí Deus escolhe você. Aí Ele chama você para transformar a sua vida para sempre. Deus chama esses. Quantos dizem glória a Deus? Pastor, e como é que eu devo crer? Porque aqueles três tipos de pessoas, os nobres, os soldados, os sábios de acordo com a carne, os espertos, eles querem que Jesus faça algo para eles crerem. Não, se você é, então faz algo. Se você é, então faz algo. Aí eu vou crer. Como é que eu devo crer então, pastor? Bem, você deve crer não é por aquilo que você vê. Você deve crer por aquilo que você ouve. Fala para o seu vizinho, você deve crer não é pelo que você vê. É pelo que você ouve. É pela palavra. Abra lá em João capítulo 7, verso 38. Como é que nós devemos crer? Como é que eu devo crer em Deus, pastor? Como é que eu devo crer em Jesus? Como é que eu devo crer em todas essas coisas? É por isso que é só os simples que são os chamados pelo Senhor. Porque é algo muito simples. Todos aqueles três que estavam lá diante de Jesus, eles queriam algo espetacular, sim ou não? Eles queriam que acontecesse algo com Hollywood, sim ou não? Jesus estava lá crucificado e eles estavam provocando Jesus. Não sei, então salva daí, faz algo. Então eles queriam que acontecesse algo como em Hollywood, que Jesus de alguma forma e sabe, eles queriam que acontecesse algo assim, excepcional. Ou então eles queriam que quando Jesus estivesse ali, ele falasse: venha agora a luz de Deus. E a luz de Deus vinha e derrubava. Eles queriam alguma coisa assim. E aí, se acontecesse isso, salva você, então faz isso, salva-te aí. Veja, nobres, poderosos, sábios, segundo a corda, eles estão sempre querendo algo assim, sensacional para eles poderem crer. Mas sabe como é que é a forma que o próprio Senhor deixou para você crer? Está aí, ó, em João capítulo 7, verso 38, quando estão me acompanhando, diga amém. Amém. O que está escrito aí, irmãos? Quem crê em mim, de que jeito? Como é que é, irmão, que você tem que crer? Quem crê em mim, não de acordo com querendo ver coisas mirabolantes, não querendo ver, não, eu
eu creio, Senhor, não vou crer que o Senhor existe se eu casar. Se eu mandar noiva, eu caso. Não! Quem crê em mim, de que jeito? Como diz a Escritura, o que vai acontecer? Rios de água viva vão fluir de você. Rios de água viva vão fluir. Basta você crer como diz a Escritura. O que mais? Quero ler outro texto com você. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15. 2 Timóteo 3, 15. Olha só o que diz o texto da palavra. Medida que você encontra, diga amém. Está escrito assim. 2 Timóteo: desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras. Diga, Sagradas Escrituras. Paulo está falando para Timóteo: olha, desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para o que, irmãos? Como é que a salvação chega na nossa vida, irmãos? Diga, pela fé nas Sagradas Escrituras. Sabes as Sagradas Escrituras, porque é elas que vão fazer você sábio para a salvação. Quantos dizem amém? Sabes, aprenda a palavra, aprenda as Sagradas Escrituras, porque é ela que vai te levar à salvação. Veja, nós não cremos, não é porque vemos algo extraordinário. Nós cremos porque nós ouvimos a palavra. Nós cremos porque ouvimos as Sagradas Escrituras. Você está aqui, você viu ou me ouviu falar em algum momento da minha vida até agora? Estou falando para você das Sagradas Escrituras, porque é ela que tem poder para transformar você. Talvez você nem sabe meu nome, mas isso também não é muito importante. O importante é você saber as Sagradas Escrituras, porque é ela que tem poder para levar você para a salvação. Quantos dizem glória a Deus? Oh, aleluia. Abra a sua Bíblia lá em João capítulo 20, versículo 29. Tem gente que quer ver alguma coisa para crer, mas Jesus falou algo diferente a respeito. Se você quer ver, para então crer, se você quer ver alguma coisa na sua vida, que alguém fica fazendo esse tipo de oração, Senhor, eu quero ver isso acontecer na minha vida, então aí eu vou te servir. Veja, você não deveria fazer essa oração. Você não é bem-aventurado fazendo essa oração. Sabe quem é bem-aventurado? Olha só o que diz João 20, verso 29. Disse-lhe Jesus: Tomé, porque você me viu, você está crendo? Bem-aventurado é os que não viram e creram. Quantos aqui não viram Jesus em carne? Quantos aqui não viram? Mas quantos creem nele? Fala com o seu vizinho assim: então você é bem-aventurado. Bem-aventurado é quem não vê e consegue crer a si mesmo. O Senhor falou, estava falando de nós aqui, irmãos. Ó, Jesus estava falando de nós. Bem-aventurados vão ser aqueles que não viram e creram. Porque o seu crer tem que ser um crer na palavra, nas Escrituras. Glória a Deus. Sabe, Mateus 22, verso 19. Tem um outro texto que fala sobre isso, irmão. Mateus 22 diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais não conhecendo o que, irmãos? Veja, nós erramos quando nós não conhecemos as Escrituras. Sabe quando é que você vai evitar erros tão grandes na sua vida? Quanto mais você conhece a Escritura, menos você vai errar na sua vida. Sabe uma coisa? Eu louvo a Deus porque eu me converti bem cedo. Isso me livrou de tantos erros na minha vida. Tantos erros. Mas não é porque eu sou bonzinho, não. Não é porque eu sou benfeitor, não. É porque quando nós conhecemos as Escrituras, nós evitamos de errar. Quantos dizem amém a respeito? Sabe uma coisa? Deus quer operar coisas extraordinárias na minha vida e na sua vida. Diga amém. Amém. Deus quer fazer coisas extraordinárias. Mas antes disso é necessário que você creia nas Escrituras primeiro. É necessário que você creia na palavra primeiro. É necessário que você entregue a sua vida, não é por algo que ele vai fazer. Aqueles soldados, aqueles príncipes, até aquele outro malfeitor, eles estavam condicionando a entrega da vida deles a Jesus, se Jesus fizesse algo extravagante ali. Mas o Senhor, Ele quer que você tenha um coração simples. E um coração simples é você simplesmente crer numa mensagem como essa. Olha só o que a Bíblia está falando lá em 1 Coríntios 1,18. Olha o que a Bíblia diz. Acompanhe comigo. Porque a palavra da cruz é o que, irmãos? Olha só, irmão, tem pessoas que acham loucura isso. Tem pessoas lá fora, pessoas que se acham sabidas, amigos seus, talvez familiares, eles acham loucura. Mas como é que pode? Está indo à igreja todo domingo.
Parece que a vida dele aconteceu também. Parece que ele ouviu uma palavra, foi num encontro, quando foi num culto do impacto, de repente, agora está servindo a Deus. Ou então pessoas que você chamou para vir, você falou, se você for, sua vida vai ser transformada. E aí ele talvez olhou para você e ficou pensando, esses crentes é tudo bem, como é que um culto Deus vai transformar a vida aqui? É exatamente isso que a Bíblia fala. A palavra da cruz é loucura para quem? Para os que perecem, mas para nós é o que, irmãos? Poder de Deus. Para os que estão se perdendo é loucura, eles vão falar que você é louco mesmo. Já falaram para mim, vai falar para você. Para os que estão se perdendo, a palavra da cruz é loucura. Mas para nós que hoje podemos enxergar, é o poder de Deus para a salvação. Oh, aleluia! Você sabe, teve uma última pessoa que foi salva por Jesus antes dele morrer na cruz. Nesse texto aqui que eu li com você, nós vemos a última pessoa. O cara foi salvo nos 45, já na provocação, para entrar no clima da Copa amanhã, viu? Ele foi salvo em cima da pinta. Foi a última pessoa salva por Jesus antes de Jesus morrer na cruz. Foi a última. Sabe, eu quero falar um pouco desse irmão que foi salvo, desse malfeitor. Sabe, é tão interessante isso, irmãos, porque ele pediu o reino, né? Lá no verso 42, olha o que diz. Senhor, lembra de quando você entrar no teu reino. Mas o que ele ganhou? Diz, em verdade, que você vai estar comigo é no paraíso. Veja, irmão, o que é o paraíso? O paraíso é o lugar da salvação. O paraíso é o lugar que você pode ir, caso você tenha um coração simples para crer na Escritura. Agora, sabe o que é mais chocante? Olha aqui para mim. Sempre vai ter isso, né? Tinham dois malfeitores. Tinha um de lá e um de cá. Mas um foi salvo e o outro pereceu. Olha aqui para mim. Os dois viram a mesma coisa. Os dois viram Jesus. Os dois viram a mesma coisa. Jesus estava sendo crucificado perto deles. Eles viram, os dois viram. Jesus estava do lado, Jesus conversou, né? Ali eles viram Jesus perdoando o pecado das pessoas. Os dois tiveram oportunidade. Fala para 2 ou 3 irmãos, se você está tendo a sua oportunidade também. Irmãos, olha aqui para mim, um dia eu tive a minha. Eu creio, se o Senhor, se eu não tivesse abraçado aquela oportunidade, talvez eu nem estivesse aqui. Talvez eu nem estivesse aqui. Talvez a minha vida tomasse rumos tão ruins. Aquele malfeitor, ele teve a oportunidade. Era a última da vida dele. Era a última, ele estava morrendo. E não aproveitou. Veja, isso me choca. Por que às vezes na mesma casa nós vemos reações tão diferentes? Por que às vezes no mesmo culto nós vemos reações tão diferentes? Por que às vezes diante da mesma oportunidade duas pessoas têm reações tão diferentes? Olha aqui para mim. Tudo tem a ver com o coração. Sabe, nós vemos ali entre esses malfeitores algo interessante para eu finalizar essa mensagem. Eu quero falar para você 4 coisas que o malfeitor que pereceu não viu, e o malfeitor, porque era também malfeitor, mas que foi salvo, viu. 4 coisas. Porque essas 4 coisas talvez sejam coisas que talvez até aqui você não estava vendo na sua vida. E essa oportunidade Deus está dando para você. 4 coisas que um dos malfeitores não viu, mas um deles percebeu. E na última hora foi salvo. Primeira coisa. O primeiro malfeitor não enxergou a sua própria condição. Diga assim: não enxergou a sua própria condição. Olha o que ele fala lá no verso 39. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo. E o que também, irmãos? É nós. Em outras palavras, o que ele estava dizendo aqui? Eu não merecia estar aqui não. Salva-se a você mesmo e eu também, porque eu nem deveria estar aqui. Tadinho, né?
Ele não reconheceu a própria condição dele, que ele era de fato um malfeitor. Sabe uma das coisas que nos impede de receber a Jesus, de receber o paraíso? É você não reconhecer que precisa. É você não reconhecer que também é um malfeitor. Que as suas benfeitorias muitas vezes são trapos de imundície, nem são pesadas, contadas diante de Deus. Você está achando que é isso aí que vai apagar os erros passados? Não apaga. Só o sangue do Senhor apaga. Primeiro lugar foi esse, ele não enxergou a condição dele. Segunda coisa. Olha lá, no verso 40. Sabe o que é outra coisa que ele não enxergou e o outro enxergou? Acompanha comigo. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Sabe, interessante isso aqui. Um dos malfeitores percebeu, estava falando com o outro, falando: olha, tem alguém que está na mesma condenação que a gente. Quem é que está na mesma condenação que a gente? Quem, irmãos? Deus está na mesma condenação. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação de Deus. Segunda coisa que o malfeitor não percebeu, e o que foi salvo percebeu, é que Jesus era Deus. Amém. Ele percebeu que Jesus era Deus. Amém. Ele falou: sabe que você não teme? Nós estamos na mesma condenação de Deus. Deus está aqui. Aquele malfeitor percebeu que quem estava na mesma condenação que ele era o próprio Deus. Você sabe, olha aqui para mim. Os judeus, até muitos deles, a maioria, não reconheceram que Jesus é Deus. Os príncipes, os soldados, não reconheceram que Jesus é Deus. Mas aquele malfeitor reconheceu que Jesus é Deus. E ele entrou aquele dia no paraíso com o Senhor. Sabe o que você precisa para garantir a sua entrada lá, irmão? Não é fazer o bom, o bem, porque você não vai conseguir fazer isso todo dia. A única coisa que garante permanentemente é você crer. Você crê no seu coração que Jesus é Deus. Amém. Posso dizer amém? Terceira coisa que aquele malfeitor que se perdeu não enxergou. Uma coisa que ele não enxergou e o outro enxergou. Verso 41 está escrito assim. Olha lá, quando você me acompanha, diga amém. Amém. Nós, na verdade, com justiça estamos aqui, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Diga assim: porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Veja, irmão, nenhum ser humano é capaz de analisar e definir o que o meu feito e o seu feito mereciam. Se nós fizéssemos uma avaliação do nosso nascimento até agora, avalie uma avaliação do que os nossos feitos mereciam. Você tem feitos que mereciam uma punição, um castigo. Você tem feitos que mereciam uma definição. E a definição e a conclusão certamente seria a separação eterna de Deus. Seria um castigo eterno. Aquele malfeitor, ele teve revelação disso. Olha, nós estamos aqui porque os nossos feitos mereciam isso. Aquele malfeitor, pelo contrário, ele está falando: não, me tira daqui, eu não deveria estar aqui, o que é isso? Eu sou tão bonzinho. Essa é a diferença daqueles que são alcançados pela graça e aqueles que não são. Posso dizer amém? Por último, aquele malfeitor que foi salvo, ele confiou que Deus é um Deus que lembra. Olha o seu vizinho assim: Deus é um Deus que lembra. Fala para o outro irmão: Deus é um Deus que lembra. Fala para o irmão que está atrás de você: Deus é um Deus que lembra. Olha aqui para mim, ele confiou nisso. Olha o que ele diz lá no verso 42, que estão me acompanhando. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim
Ele confiou que Deus é um Deus que lembra. Fala para você, Deus é um Deus que lembra. Mas olha aqui para mim, o que Ele vai lembrar? Algumas pessoas acham que Deus vai lembrar das coisas boas que você está fazendo. Algumas pessoas têm esse entendimento. Não, Deus vai lembrar, eu estou fazendo isso aqui porque vai de repente que o barco desce para outra e Deus vai se lembrar que eu estou fazendo algo bom. Sim ou não? Não é assim que algumas pessoas ajudam as outras? Não, estou fazendo isso aqui porque eu estou crendo que isso aqui vai computar no céu. Quando eu chegar diante de Deus, diante de São Pedro, eu vou falar, ó, está lembrado daquele dia que eu fiz tal coisa? Veja, agora eu te pergunto, deu tempo desse ladrão fazer alguma coisa? Deu tempo desse malfeitor fazer alguma coisa para ele falar para Jesus, Senhor, já está vendo aqui o que eu estou fazendo, né? Lembra disso? Deu tempo, irmão? Não deu tempo de nada. Ele fez alguma coisa boa? Aqui? Não fez nada. Então do que ele estava confiando que Deus lembra? Ele estava confiando que Deus é um Deus que lembra da sua fé. Ele estava confiando que Deus é um Deus que lembra do dia que você o recebe na sua vida. Meu querido, Deus se lembra do dia que você o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a única coisa que na verdade importa. Porque antes disso estava um rio de malfeitorias. Depois disso, depois do dia que você recebe Jesus, vira assim um corregozinho de malfeitorias. Mas ainda tem malfeitorias. Então a única coisa que ele vai se lembrar é do dia que você o recebeu. Por quê? Porque ele se fez pecado e quando você recebe na sua vida, você é feito justiça de Deus. Ele é o único justo. É por isso que nós podemos entrar no paraíso. É por isso que ele falou, hoje você vai entrar comigo no paraíso. Porque você reconheceu que eu sou Deus. Você reconheceu a sua própria condenação. Você reconheceu que os seus atos mereciam punição, mereciam castigo. Mais uma coisa, você pediu para me lembrar de você. Eu vou me lembrar de você. Você vai estar comigo no paraíso hoje. Quantas vezes glória a Deus? Sabe, eu quero que você entenda isso. Que existem dias que sobem para a memória de Deus. Aquele malfeitor, ele teve essa revelação poderosa. Ele teve o entendimento seguinte: hoje é o dia que Jesus Cristo, o Messias, o Nazareno, está sendo crucificado. Mas hoje é o dia também que eu estou confessando Ele como Senhor da minha vida. Lembra de mim, Senhor. Sabe, hoje é 1º de julho de 2018. É um dia que pode entrar para a história na sua vida. Tudo depende de você crer nele.